Uhum. E eu queria ouvi-los um pouco dessa peça, né, desse espetáculo, falar um pouco de como é que é uma peça que chama-se Em Qualquer Lugar Aonde Haja Povo. E aí vocês vão tratar então como é que é? É da vida, da obra, é a partir de um recorte específico da militância do Fred Hampton. Como é que vocês escolheram, chegaram, inclusive, né, nesse espetáculo? Falem um pouco para a gente a respeito desse espetáculo que vocês estão produzindo. Bom, é um pouco dessa. Tem um recorte histórico, né, que acontece ali pouco antes dele falecer. O discurso dele, a gente trabalhou em cima do discurso, que é o poder em qualquer lugar onde haja povo, e esse discurso acontece algumas semanas ali antes dele ser assassinado, né? Então é um discurso bem importante, mas ele também já tem um tom desse acontecimento já quase anunciado, porque o FBI já tem ali a sua procura para com o Fred Hampton. Então, é um pouco em cima desse momento histórico, sabe? Isso traz uma série de desafios, né? Porque a gente está trabalhando com um texto que, a priori, ele não é dramático. Ele é, na verdade, hoje um documento histórico, né? Então, ele exigiu da gente uma série de trabalhos para encontrar no texto. A gente começou a pesquisar momentos em que ele usa muitos verbos para a gente achar as ações teatrais, achar dentro do discurso os momentos em que ele narra situações para a gente conseguir costurar isso na dramaturgia e começar a transformar isso, que era um documento histórico, numa peça, que acabou até que ela acabou crescendo um pouco até para além do discurso, assim. Com cenas que são quase que projeções que a gente imaginou. Assim, a gente falou, mas e se X coisa acontecesse? Eu acho que eu vou falar os spoilers, né? Na última conversa que a gente teve no Farol Brasil, eu falei, eu não tenho problema nenhum de falar spoiler. É difícil falar do espetáculo sem. E a gente acabou construindo, principalmente no início, um tom quase que surrealista. Então, a primeira cena do espetáculo, por exemplo, é o Fred Hampton como construindo o berço, né? Fazendo, parafusando, construindo o berço desse filho dele que ele não vai conseguir chegar a ver nascer. Que essa já é, por exemplo, uma situação imaginada nossa, né? Nós imaginamos, nós ficcionalizamos ela. E aí a gente foi costurando essa série de pensamentos, de jogos ficcionais a partir de materiais históricos com a execução desse discurso. Muito bom. E aí, pelo que eu estou vendo aqui no cartaz, Douglas, é você aqui no cartaz, é isso? Você que tá fazendo o Sim, protagonista, né, digamos. E aí, me sou fala um eu. pouco, pegando até um gancho nessa fala do Gabriel Vinícius, como é que é a construção dessa Eu peça, não já que não ouvi. é necessariamente você está me ouvindo, Douglas, ou não? Não sei se ele falou alguma coisa, se ele está ouvindo. Agora estou ouvindo. Ah, então tá bom. Na verdade, eu perguntei se é você que está no cartaz. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco da construção deste personagem, né? A partir até um pouco da fala do Gabriel Vinícius, que não é necessariamente um drama, né? Como dramatizar, digamos, essa peça e como é que você está construindo esse personagem, né? O Fred Hampton, a partir, inclusive, desses documentos históricos e como é que vocês estão aí na elaboração mesmo dessa peça. Sem o microfone, acho que Então, vai. sobre a pergunta. Primeiro, assim, que construir esse personagem para mim foi muito desafiador. Está sendo
que a gente ainda tem um processo de construção. Mas muito enorme, porque ele é um cara dos Estados Unidos, primeiramente, então é uma barreira que, né, apesar da gente ter traduzido a peça, a gente... Né, Douglas, deixa eu te falar, cortou, Oi? você mostrou alguma coisa que a gente não conseguiu ver, porque a sua imagem está congelando e ela está bem embaçada. Isso, agora sim, vamos lá. Isso. Ó, eu vou tirar, Douglas, eu vou tirar o Douglas, gente, e aí eu vou falar com ele aqui nos bastidores para ver se ele consegue entrar ou pelo celular, porque é super importante a gente poder ouvi-lo, mas aí fica bem ruim, porque é isso, fica muito embaçado, fica muito cortando, isso prejudica bastante. Então eu vou pedir para ele ver se ele consegue entrar, sei lá, pelo celular, alguma coisa assim. Mas eu estendo, então, a pergunta para vocês, tá? Eu até peguei aqui um registro do Fred Hampton, conhecido como o Messias Negro, inclusive. Aí, se vocês puderem até comentar um pouco deste personagem, né? Como é que vocês estão nesse processo de construir esse personagem? E assim, sempre quando a gente pensa em peça de teatro, me parece, né? Aí eu gostaria muito de ouvi-los. De repente a gente até pensa de uma forma meio que, digamos, de linha do tempo, né? A vida dele, como começa, a juventude, como que ele passa a fazer o processo da militância, e depois tem. Mas eu não sei se é necessariamente assim, até porque o Gabriel Vinícius, inclusive, já trouxe aqui que é a partir de documentos históricos, então tem um formato que é bem particular. Mas como é que vocês estão construindo em si esse personagem? Assim, como é que ele entra na peça? Como é que é feito esse diálogo? Fala-se muito da vida dele, da vida pessoal. Quais os recortes especificamente? O espetáculo é um monólogo. Acho que dentro dessa construção da atuação, e esse dado ele vai ser muito, muito interessante porque, a princípio, é um limitador formal. Porque o fato de você ter um ator só em cena dificulta uma série de interações que são próprias do teatro, próprias da construção de diálogo, da construção de situações. E ao mesmo tempo, é um monólogo também por duas razões, né? Primeiro, para facilitar a circulação do espetáculo, e segundo, porque casa bem com o desafio, assim, o tipo de linguagem de interpretar um discurso. Então, eu acho que a grande dificuldade que, pensando assim, nos primeiros ensaios e nas primeiras leituras que a gente foi fazendo do discurso e nos primeiros improvisos, a grande dificuldade foi tentar encontrar um Fred Hampton que não fosse somente o Fred Hampton da linha de frente. Porque a gente achava documentação histórica dele só de discursos ou de entrevistas. E é por isso que o espetáculo começa, inclusive, com essa cena muito íntima, que é num jogo de humanização mesmo dessa figura, de mostrar que é uma figura do mundo real, que o que ele fez foi uma coisa, ele fez porque é uma figura do mundo real, que é possível fazer no mundo real, apesar de que o que ele fez com 21 anos de idade, o que ele mobilizava e o risco que ele fez que ele fez o capitalismo correr dentro do coração do imperialismo mundial, que é os Estados Unidos, é uma coisa incrível. Só que é um ser humano. E eu acho que o discurso e aí vem um segundo momento, que foi interpretar o tipo de linha de pensamento que ele estava apresentando naquele discurso, o tipo de didática que ele estava usando e como formalmente incorporar aquilo ao espetáculo. Então, assim, é um espetáculo que ele não é nada linear, ele não tem, tipo assim, essa coisa no primeiro momento, o Fred Hampton se descobre, aí ele está adolescente, e aí o primeiro contato dele com o pensamento marxista, não tem isso, assim. O espetáculo, na verdade, ele
é fragmentado, é um excerto de fragmentos em torno dessa estrutura do discurso e que ficam girando dentro desses problemas que são alguns problemas do foco íntimo em contradição com essa vida militante. A gente pensou muito no fato dele ser um pai que não chegou a ver o filho, desse tipo de... porque isso é muito violento. E constituir isso em cena foi feito basicamente à base de improvisos, de conseguir imaginar situações. Por exemplo, a gente imagina uma situação que é um pouco parecida até com uma situação que tem no filme, dele indo visitar a mãe de um dos Panteras, um Pantera, inclusive, que antes de morrer matou 2 policiais no tiroteio, que era mais novo que o Fred Hampton, tinha 19 anos, e a gente imagina essa cena do Fred Hampton, após o velório, indo visitá-la. Que é algo que a gente não tem como saber como aconteceu. É totalmente ficcionalizado. Se a Papos quiser complementar alguma coisa, o Douglas voltou. Douglas está de volta aqui. Pabs, pode complementar, porque daí eu queria ouvir o Douglas também em relação ao personagem em si. Eu acho que o maior trabalho que a gente teve, além de uma extensa pesquisa, é de não torná-lo caricato, né, nessa imagética coletiva heróica quase que é construída, ao trazê-lo nesses espaços mais humanizados, né, de um diálogo que não ocorreu, mas que acontece no âmbito absolutamente íntimo e de uma forma absolutamente fragilizada, e colocá-lo nesse lugar mais acessível, de fato, para além dessa imagética construída coletiva de um cara quase impenetrável, quando, na verdade, era um menino, né? Ele morreu com 21 anos de idade, então, apesar de toda a coragem, ele tinha e é uma pessoa, né? Tem suas questões de vulnerabilidade e de construir esses espaços mais íntimos, traz ele para esse lugar de aproximação, para além desse quase totem criado, e trazê-lo mais para uma observação mais tete a tete, tipo, como eu e Fred Hampton nos encontramos no âmbito da vida, sabe? Aí eu queria te ouvir, Douglas, porque, né, a gente estava aqui na tela, a gente estava conversando a respeito da peça em si, e aí queria te ouvir um pouco do personagem, né? Ele é um monólogo, o Gabriel aqui já falou pra gente, né? E aí como é que você tá na construção dele, porque é um processo, né? É uma peça que está aí agora, então é um processo. Então a gente queria muito te ouvir sobre a construção da personagem em si, e em especial porque é um jovem, é um garoto praticamente, né? A gente está falando de uma figura aí que foi assassinado aos 21 anos, muito novo mesmo. Boa noite, agora vocês conseguem me ouvir? Agora sim, tá ótimo, áudio, tudo. Bom, então, eu não sei se vocês conseguiram ouvir aí a primeira parte do que eu disse, que foi os desafios, né, sobre construir ele, que ele é um cara muito agitado, ele é um cara que pensava muito rápido, tem a diferença de idade e também tem a diferença linguística, então tem a prosódia das pessoas ali dos Estados Unidos, então isso para mim foi um pouco desafiador, assim, e o Fred Mercury, ele não tem, o Fred Hampton, ele não tem uma característica específica, assim, então você tem que meio que pensar como seria ele, né, porque ele não é um cara que tem aqueles maneirismos, a toques, nem nada. Então, é meio desafiador, assim. E ele é um ser real, assim. Acho que a partir de quando você constrói uma pessoa que existiu, você tem que ter um respeito muito grande para não desrespeitar essa pessoa, né? Que a Pabs colocou, assim, para não ser uma caricatura dessa pessoa, né? Porque a história que nós estamos abordando é uma história muito séria, então tem que ter um máximo respeito por essa figura, assim, do Fred Hampton. Então não daria pra gente fazer um Fred Hampton meio
estereotipado, digamos assim. Esse acho que foi o maior desafio, assim, não tentar fazer ele pro lado muito estereotipado. É, uma certa romantização, né? Trazer um lado heróico, por exemplo, né? Uma espécie de tentar glorificar, não que não valha todas as homenagens, evidentemente. Mas acho que, pelo que eu estou entendendo, a proposta da peça é justamente. Assim, parece ser até meio clichê falar, mas enfim, uma espécie de humanização mesmo dessa figura, né? Desse jovem, desse garoto. Agora, o Partido dos Panteras Negras é um partido de jovens, né? Especificamente. Sim. Aqueles que foram perseguidos, caçados, assassinados, como é o caso do Fred Hampton, é basicamente um partido de jovens, né? A gente teve, agora na semana passada, lamentavelmente, o falecimento da Assata Shakur, que também muito jovem esteve no partido e teve que fugir, então é muito interessante. Mas o que me faz, a partir das falas de vocês, me fazer o seguinte questionamento, até tomando como base esse filme, esse último que saiu no cinema, do Marighella. Um filme muito bom, claro. Não sei se vocês chegaram a assistir aqui, mas assim, até a nossa audiência, mas é um filme bom. Embora muita gente comentou, e eu compartilho dessa mesma crítica, digamos, de que é um filme que ele parte muito de quem tem um repertório sobre Marighella, tem um repertório sobre o contexto histórico, e aí o filme ficou bom. Mas para quem nunca teve contato, quem não sabe quem é, nunca ouviu falar, desconhece o contexto ali social, histórico, ficou meio boiando. Tô falando do filme do Marighella, né? Esse do cinema, com o Jorge. o seu Jorge, isso, o seu Jorge como protagonista, exatamente. Como vocês estão trazendo, a partir disso que vocês estão trazendo, né, que não tem justamente uma construção ali metódica e tal, e parte muito a partir da documentação histórica, me faz fazer essa pergunta para vocês, até para pensar como que tem sido o diálogo com o público. Vocês já fizeram alguns ensaios abertos, eu não sei se já estrearam a peça, mas, assim, por exemplo, quem não sabe quem é Fred Hampton, não sabe quem é Panteras Negras, não sabe o contexto histórico do partido e tal, vai conseguir acompanhar a peça? Como é que é isso, assim? Vocês pensaram a partir também desse recorte? Fica à vontade, gente. Pode falar quem quiser. A gente é um diálogo aqui, tá? Porque é isso, muita Gabriel. gente vai começar. Podem falando, a gente vai trocando aqui. Eu vou falar, então. Ficou... Então, tem uma coisa que é parte do desafio ao trabalhar com esse discurso, com esse documento, é também parte da resolução de algumas coisas, porque o discurso, esse poder em qualquer lugar onde haja povo, ele parte de uma premissa que nós identificamos desde o início do processo, que é um discurso que busca apresentar, o Fred Hampton estava naquele momento apresentando o método de construção de base dos Panteras Negras. Então, ele não está falando necessariamente da história do partido, Panteras Negras, mas ele está muito interessado, e aí foi o que mais chamou a atenção da gente. Ele estava apresentando um tipo de método que ele chama de observação e participação, que consistia em fazer ações, em fazer grandes atos em público de enfrentamento de classe, para que as pessoas, a partir dali, elas começassem a ter um exemplo de resistência e um exemplo de organização a partir desses grandes atos que eles chamavam de atos educativos, assim. Então, tem uma cena, por exemplo, e é uma história que quando a gente leu, a gente falou, que isso, esse cara era muito louco, em que ele dá voz de prisão a um policial. Um policial provoca ele na rua, ele vê que ele está cercado de gente, então ele tem alguma segurança para falar, e ele dá voz de prisão no policial. E aí o que ele argumenta é, todas aquelas pessoas, enquanto eu dava voz de prisão no policial, elas estavam vendo a minha argumentação, estavam vendo a minha forma de falar. E aí, com a dramaturgia do espetáculo, a gente tentou um pouco fazer jus também nesse jogo de observação e participação.
a gente tentou aplicar essa mesma metodologia na construção dramatúrgica, na construção do espetáculo. E é por isso que você tem um momento de discurso, de explanação sobre as pautas, sobre as questões, sobre as contradições que o Partido Pantera Negra estava enfrentando naquele momento, e você tem esse momento quase que transforma a cena num pequeno momento didático, que vai apresentando, e aí sim, a gente não apresenta os Panteras Negras dessa forma convencional, de vídeo do YouTube, assim, mas a gente tenta apresentar como que esse partido e como que eles agiam de uma forma viva, como que eles agiam de uma forma com contato constante com as bases e oferecendo aquilo ao público como um tipo de método de ação, um tipo de método, um tipo de chamado também a replicar. Não necessariamente a replicar, não necessariamente no sentido de aprender o que foi o partido e fazer tudo igual, mas aplicar esse método de observação e participação, de agir junto às bases, aprender com elas na prática e, a partir daí, começar a constituir uma organização revolucionária que as bases ergam ela de baixo para cima, de fato. Não sei se deu para entender bem, mas a gente tentou fazer um pouco isso, tentou pegar essa metodologia que o Fred Hampton está trazendo e aplicar ela também à forma do espetáculo. Isso é um experimento, eu pelo menos nunca fiz nada assim antes. No ensaio aberto, uma das coisas que é apontada foram apontadas, a gente não apresentou o espetáculo inteiro, né, no ensaio aberto, senão as pessoas não vão ver a estreia. Aí nós apresentamos mais ou menos da metade, quase indo para o fim, e aí depois encerramos. Mas uma das coisas que foi apontada é que, aí de um lado, uma parcela, a gente até debateu muito isso, uma parcela mais politizada pede que o espetáculo se transforme um pouco quase que numa aula sobre quem são os Panteras Negras, quase que chegaram a sugerir uma lousa, quase, assim, acho que foi o Afonso Shoa, um amigo nosso, assim, chegou a sugerir quase que uma cena com a lousa, que eu não achei uma ideia, acho interessante, não sei se vai entrar não, mas acho interessante. E o outro lado pediu mais cena, porque falou, não, os momentos em que ele está discursando, em que ele está falando, estão muito longos, então eu acho que talvez vocês devam aumentar mais as partes dramáticas do espetáculo. E aí é um espetáculo que ele está tentando tocar num lugar que não é convencional. Ele está tentando tocar num lugar em que ele se constitua de fato, através do teatro, numa ferramenta de cumprir o objetivo que aquele discurso teve naquele momento, de apresentar um método vivo de trabalho político. E não necessariamente de ser isso que a gente já está um pouco acostumado, esse tipo de formação mais clássica, vamos dizer assim, Fred Hampton nasceu ele morreu em 1969 e nananã. Aí se algum dos dois quiserem complementar. Eu acho que, assim, à vontade. Depois da nossa apresentação do nosso ensaio, no nosso ensaio aberto, a gente, né, como o Gabriel falou, houveram esses apontamentos assim das pessoas de que algumas, mas eu não sei quem era o Fred Hampton. E acho que é uma coisa interessante assim também de que a peça ela possa apresentar às pessoas quem foi o Fred Hampton, introduzir as pessoas o que foi o Partido dos Panteras Negras. Então, assim, a peça ela vai fazer muitas referências a muitas coisas, tipo a coalizão arco-íris, que em um momento ele existiu, assim, né? A gente não vai ter uma cena da coalizão arco-íris, mas a gente vai citá-la. E tem uma cena, por exemplo, do William O'Neill, que é o cara que traiu o movimento dos Panteras Negras e que entregou o Fred Hampton de bandeja para o FBI. Então, assim, eu acho interessante também que a peça, ela não
que as pessoas, eu acho que isso vai ser um resultado interessante, que as pessoas saiam com essa vontade de conhecer de fato quem foi Fred Hampton, e que as pessoas possam pesquisar, procurar e ler coisas sobre o Partido dos Panteras Negras. Eu acho que quando essas pessoas nos deram esse feedback, foi uma coisa interessante, assim, que elas vão para casa pensando, poxa, eu vou ler mais sobre esse cara, eu vou pesquisar mais sobre esse cara. Eu tinha comentado, né, com uma galera do grupo da torcida antifascista do Flamengo, que eu faço parte, e um camarada falou que ele estava no Chile, se eu não me engano, ele estava no Chile esse final de semana, ele voltando para o Brasil de avião, ele falou que começou a assistir o filme. Então, assim, ele se interessou em pesquisar a história do Fred Hampton, mesmo que pelo filme, para saber mais. Então, acho que é interessante assim, esse resultado, mesmo que talvez não fosse a nossa intenção, ter esse resultado de fazer as pessoas ficarem se perguntando quem era Fred Hampton, mas eu acho que é um resultado muito importante. Já vendo o debate que aconteceu no ensaio aberto, eu fiquei bem contente e fiquei com a sensação de que sim, a gente cumpriu um pouco do papel do núcleo cena crítica, que tende a colocar quase como uma assinatura de construção de espetáculos, assim. Pegando como base outros espetáculos nossos, a gente também a gente não perpassa por esse lugar didático, de fato, de pegar pela mãozinha e falar, olha, esse é o Partido Panteras Negras, como houve, por exemplo, a peça Parem as Máquinas, que diz sobre uma greve que realmente aconteceu, de personagens que realmente estiveram nesse processo, mas a gente perpassa muito pelo impacto do acontecimento histórico e o que isso quase que reflete nesse debate atual, assim, né? Pensando que essa greve aconteceu em 68, pensando que esse debate aconteceu mais ou menos na mesma época também, e como que os dois, eles se encontram de alguma forma, e justamente esse é o ponto, né? É um partido negro em um momento absolutamente racista, declaradamente, institucionalmente racista nos Estados Unidos, que se constituiu enquanto um partido comunista, negro, que usava como agitação, como formação a autodefesa através do Huey Newton, que era formado em direito, forma-se então outras pessoas. Então, como que esses momentos históricos se encontram com a gente, e essas pequenas questões, pequenas grandes questões, né, de que quem foi o Fred Hampton e quem foi o Partido dos Panteras Negras, fica incutido nas pessoas e elas procurem por si só, porque esse é o processo de formação que o Núcleo Cena Crítica se propõe a fazer, sabe? Então, eu acho que a gente cumpriu um pouco os nossos desejos, pelo menos eu sinto isso, sabe? É quase como uma provocação mesmo, né? Algo para instigar a pessoa e ela por si só, sendo ali atravessada pela peça, né? Enfim, pelas falas, pela Exatamente. construção, ela que vá buscar, e não necessariamente algo, digamos, pedagógico, né? Que você vai lá, Exatamente. aulinha e tal. Perpassa um pouco por essa metodologia estratégica do próprio Partido dos Panteras Negras, e aí eu sinto que, apesar de estar personificada no Fred Hampton, ela traz o que da história do partido e o momento histórico, mas, obviamente, a gente trabalha essa dramatização do persona que está em cena, que está em foque, mas há outros nomes que são colocados em absoluto destaque, que as pessoas vão procurar e vão querer saber quem que com mais afinco, e que aí é uma opinião pessoal, que não sei se é necessariamente o papel da peça o fazer, porque senão a gente, de fato, entrega para o público um papel que também é dele, porque quando a gente está apresentando um espetáculo, temos o nosso papel e eles também têm o deles, sabe?
Claro, o que me faz aí, a partir da tua fala, Pabs, a respeito, né, que a gente é uma peça do Fred Hampton, né, do Messias Negro, mas é uma peça também que está falando do Partido dos Panteras Negras. E o que me faz realmente perguntá-los, embora talvez seja uma resposta um tanto quanto óbvia, mas talvez não, né? Então faço aqui a pergunta já trazendo essa premissa. Por que vocês escolheram especificamente ele? Porque há outras figuras que dá para se pensar, né? A própria Assata Shakur, enfim, outras figuras bastante conhecidas do partido. Há, assim, uma particularidade, o porquê que vocês falaram, não, vamos falar do Fred Hampton. Assim, tem algo que dá para destacar? É porque um dia o Douglas apareceu com a blusa preta e a gente falou, nossa, o Douglas é muito parecido, né, com o Fred. Que maravilhoso. A gente podia fazer alguma coisa com o Douglas fazendo o Fred Hampton. É isso mesmo? É essa a mesma resposta? Não. Na verdade, a história é que a gente estava saindo de um ensaio da peça O Alienado, e aí a gente estava. Eu sou artista visual e trabalho com algumas colagens, e eu estava fazendo algumas colagens digitais e estava fazendo umas colagens do Partido Panteras Negras. E nós passamos por um bazar e vimos uma jaqueta preta igual a do Fred Hampton, e a gente falou, vamos fazer a peça do Fred Hampton. Muito bom. E o que são esses documentos históricos, até, Gabriel, que você mencionou, assim, que acho que foi a partir daí, né, que vocês embasaram bastante para poder construir a peça? Então, eu acho que isso volta, inclusive, um pouco na última pergunta, porque isso coloca a nossa diferença diante de um filme como o do Marighella, que é um filme ali que tem uma preparação de atores muito dramática, né? Feito por aquela preparadora de atores muito louca lá, que gosta de dar tapa na cara dos atores. Esqueci o nome dela agora, mas acho que uma das coisas que coloca a gente em diferença é que quando você pega um filme como o do Marighella, o filme todo ele está sob a perspectiva de um pequeno grupo de jovens, e aí você tem a sensação de que a LN toda estava dentro daquele apartamento. O filme tem uma dificuldade de mostrar como que, na verdade, uma operação de militância é muito ampla. Vários pequenos núcleos trabalham, mas uma operação de militância, principalmente daquela como a LN, ela é muito ampla. E a narrativa, como ela fica muito presa na figura do Marighella, e aí, se você não conhece, tipo assim, você não tem de fato um embasamento sobre quem foi o Marighella, o que ele faz da vida, se ele foi deputado federal e por aí vai, você tem uma dificuldade mesmo de entrar no filme, porque essa figura não é introduzida. O filme já começa com um assalto ao trem. O nosso espetáculo, ele faz um movimento contrário, que é, como a gente tem um monólogo, um ator só em cena, esse ator, ele tem que, através da técnica de interpretação e do jogo de cena, o tempo todo sinalizar para fora. Então, o Douglas, ele encena diálogos com pessoas que não estão efetivamente em cena, né, que criam um jogo de imaginação, e ele coloca o público num lugar o tempo todo de este público foi lá até esse lugar assistir a esse discurso. Então ele coloca o público, e aí a gente usa recursos típicos do teatro épico, como projeção, como narração por rádio, e por aí vai, para construir sempre um tipo de perspectiva que sai desse personagem e aponta para fora. Ele está falando o tempo todo de ações e de coisas que estão acontecendo que não são necessariamente feitas por ele, que estão a partir de um núcleo de militância maior. E o espetáculo, ele é quase que um convite mesmo a um tipo de dar esse passo mais crítico, a um convite para o público de dar esse passo, inclusive, de ação na vida, de organização, de compreensão. E a gente pensa sempre que não necessariamente
o espetáculo, quanto mais ele pega na mão do espectador, melhor. Quanto mais, na verdade, o espetáculo coloca o espectador de frente de questões que ele vai precisar responder, que você não está dando de graça, mas que o espetáculo vai apresentar problemas, apresentar situações, apresentar questões, e o espectador de frente daquilo ele vai precisar responder, a gente considera que isso é muito mais revolucionário, porque a gente está falando agora de um espectador ativo, de um espectador que ele está pensando para agir. E aí a documentação, a primeira, obviamente, é esse livro dos discursos, né, que a gente leu, essa compilação assim dos discursos do Fred Hampton, uma gama, graças a Deus, tem muita filmagem, muita filmagem do Hampton, isso ajudou muito a gente. E aí a gente foi fazendo algumas investigações em separado, inclusive a gente descobriu que a música do Caminhão de Sorvete é racista, uma coisa que a gente não sabia. No meio dessa investigação, dessa pesquisa, a gente descobriu que a canção Turkey and Straw, que é aquela musiquinha sorvete americano, era uma canção racista, que ela foi colocada no caminhão de sorvete justamente para humilhar as crianças negras, que inclusive só podiam pedir sorvete de melancia, que era um dos estereótipos racistas da época. E aí aí a gente foi uma coisa muito louca, porque a gente foi começando a pegar pequenas coisas, não só dos Panteras Negras, mas da história dos Estados Unidos. Então a gente imagina um tipo de programa de auditório no início do espetáculo, entrevistando um agente do FBI. Então você tem uma série de jogos épicos, com uma narrativa apontando para fora, que ajudam a gente a inserir esse tipo de documentação, esses pequenos fatos que a gente foi encontrando na história dos Panteras e na história dos Estados Unidos, ajuda a gente a montar um tipo de panorama, não necessariamente da vida privada do Fred Hampton, que eu acho que ele nem se interessaria tanto nisso, mas de como que esta pessoa, que também tinha suas vulnerabilidades, também tinha seus medos, também tinha suas questões, conseguiu fazer parte, conseguiu auxiliar um tipo de organismo muito maior, e o tipo de força que tudo isso gerou, a ponto... É isso, ele era chamado de Messias Negro, porque acreditava-se que a qualquer momento, com a coalizão arco-íris, o Hampton poderia fazer um gigantesco levante da classe trabalhadora nos Estados Unidos. Havia medo por parte das classes dominantes americanas, a ponto de que, pela primeira vez, com os Panteras Negras, foram aplicadas medidas de inteligência que eles só aplicavam para fora. Pela primeira vez, eles aplicaram essas medidas para dentro. Depois que aplicaram, não pararam mais. Por exemplo, infiltração. A estruturação de inteligência do FBI toda foi, quer dizer, quase toda foi pensada por causa do Partido Panteras Negras. E aí, só emendar uma pergunta aqui, que estava aqui também na minha lista de perguntas que eu queria fazer para vocês, pegando um gancho dessa fala do Gabriel, do porquê Messias Negro. Assim, essa alcunha, ela veio do partido, ela foi algo... Como é que foi isso? Como é que se deu a construção dessa referência ao Fred Hampton? Na Bíblia, na perspectiva judaica de mundo, o Messias seria aquele que viria para derrotar o Império Romano. Seria aquele que viria para vencer o Império Romano, porque ele seria capaz de... Eu posso estar falando, pode aparecer, sei lá, alguém especialista na cultura judaica que vai me corrigir, mas em tese o Messias seria aquele que viria para unir o povo judeu para sua libertação. Os católicos acreditam que esse Messias era Jesus, mas aí já é outra conversa. A alcunha de Messias Negro veio justamente da inteligência norte-americana, que chama ele de Messias Negro por compreender que ele tem um potencial de mobilização capaz de unificar esses grupos historicamente
cingidos na história dos Estados Unidos, e aí o Fred Hampton ele consegue unificar na coalizão arco-íris gangues dos bairros negros com pessoas que participavam de movimentos sulistas, mas que eram trabalhadores brancos. E ele consegue constituir um tipo de pauta que unifica movimentos que, a priori, nos Estados Unidos, eram completamente inconciliáveis. E aí essa capacidade de construir, essa capacidade de construir pontes entre uma classe trabalhadora completamente cingida pelo racismo, completamente cingida pelo machismo, que estava totalmente particularizada, essa capacidade de fazer com que tudo isso se unifique num movimento só, era quase, no entendimento deles, quase que um gesto do Messias que unificaria aqueles povos contra o Império Romano. Então, é Messias negro porque ele oferecia um risco de levante. Eles entendiam que o Fred Hampton oferecia um risco de levante. Eles tinham medo do Fred Hampton. Eles, você diz, o governo dos Estados Unidos, né? Os Isso. racistas, a Ku Klux Klan, enfim, tudo que está ali dentro daquele contexto, né? Tanto que eles, principalmente o FBI, né? J. Edgar Hoover e por aí vai. E a recepção do público? Aliás, até emendar aqui a pergunta, para perguntar, para justamente ouvi-los nesse sentido, né? Como vocês fizeram já alguns ensaios abertos, tem previsão para estreia? Vocês, neste momento, estão em Contagem, tem previsão para poder ir para outros lugares? Eu vi que Douglas Martins, ele é flamenguista, você é carioca, Douglas? Venham para o Rio de Janeiro, por favor, será maravilhoso poder prestigiá-los aqui do Rio de Janeiro. Bora! O Douglas é um excelente ator, o único defeito dele é o Flamengo. Uma das minhas maiores qualidades. Mas não, eu sou de João Molevade, sou molevadense. Sobre a agenda, temos tido muita dificuldade de estabelecer uma agenda na cidade de Contagem, porque a cidade de Contagem não tem teatro. Então, a gente fica muito refém de outros espaços institucionais a poder abrir alguma exceção ou nos receber entendendo a condição crítica da cidade de Contagem para com essa questão de espaços para apresentações culturais. A gente tem uma previsão de data que é em outubro, no meio de outubro, 16. Oi? Dia 15, né? Dia 15, 16, 17 e 18? Estou errada? Isso. Eu acho que é isso. Mas os espaços a gente ainda está finalizando esse fechamento. Sobre a saída para ir para o Rio de Janeiro, a gente está se organizando, principalmente nos próximos anos, para a gente conseguir levar não só esse, mas os outros espetáculos para outros estados, principalmente o Rio de Janeiro, com os nossos camaradas da ETP, do Julian Boal, e outros camaradas. Esse negócio da data, para quem não é do setor cultural, deixa eu explicar. O espetáculo ele é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura. Então, o que acontece? A gente é obrigado, por edital, a acessar até 3 regionais de Contagem. Só que o que acontece? O nosso grupo ele tem uma postura combativa não só na cena. A gente se mobiliza pelas pautas, a gente se mobiliza pelas nossas pautas enquanto trabalhadores da cultura, a gente se mobiliza junto a sindicatos, e a gente entra numa série de conflitos com o poder público, assim, o daqui de Contagem, hoje do PT, né? Hoje a Marília Campos, do PT, e muitos desses conflitos acabam gerando um tipo de desgaste, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande
de negociação e de conseguir Mas espaço. mesmo E aí uma prefeitura, desculpa só interromper, Gabriel, mas assim, mesmo uma prefeitura do Partido dos Trabalhadores, vocês têm dificuldade em termos de fomento, de apoio, de espaço? É mesmo, é? muita dificuldade, Puxa. assim, nossa. A, Não pode falar. a gente, o Núcleo Cena Crítica, ele nasce de um movimento social que é o Fórum Popular de Cultura de Contagem. A gente entendeu através do fórum que a gente precisava de um intermeio entre as pautas políticas e a sociedade para a gente dialogar o porquê que a gente movimenta, como a gente se movimenta. E por isso nasce o Núcleo Cena Crítica. As dificuldades para com a prefeitura, não só essa, como todas. O fomento que existe na cidade de Contagem hoje, ele existe por causa da movimentação dos agentes culturais da cidade de Contagem. Porque se não fosse isso, a gente não estaria aqui, não construiríamos peças teatrais na cidade de Contagem. Hoje a gente tem um problema para com a prefeitura de diálogo mínimo, que a gente tem uma demanda muito alta de muitos grupos artísticos na cidade, o que é muito lindo, mas há uma demanda muito alta e um orçamento muito baixo. A gente não tem 1% para a cultura, hoje é 0,024% que roda na pasta da cultura. Então, sim, temos problemas sérios. Eu queria só voltar para uma questão específica da peça, porque tem uma pergunta, inclusive, do Hudson Araújo aqui, sobre o núcleo Cena Crítica, mas antes eu queria, até, Douglas, ouvir de você, que é sobre digamos, a recepção do público, né? Sobre como que, assim, a partir, claro, né, desses ensaios abertos agora, desses primeiros movimentos, né, que vocês vão sair para apresentar a peça por completo. E como é que nesses primeiros contatos, assim, né? Como é que foi essa recepção com o público a respeito da peça? Você que está ali, inclusive, na linha de frente, né? Um monólogo, então você Olha, consegue ter essa percepção. então, quando a gente realizou o primeiro ensaio aberto, não foi para um público, né, um público amplo, foi mais para um grupo de amigos, para gente, que a gente tem essa metodologia, chamar pessoas com um olhar mais crítico do teatro para elas menos fazerem apontamentos ali que de repente estão passando desapercebidos por nós. Mas, assim, quando o núcleo se mobiliza para fazer uma peça, sempre rola um boca a boca. Então, a galera, às vezes a gente coloca um stories no Instagram falando que a gente está ensaiando e aí começa um boca a boca. E aí a galera tá sempre perguntando, a galera tá sempre interessada em saber o que o núcleo tá fazendo, assim. Desde Parem as Máquinas, que foi a nossa primeira peça, assim, que ela gerou um burburinho muito grande na cidade, assim, que foi uma coisa muito maluca, assim, das pessoas ficarem tipo assim, quando que vai estrear, quando vai estrear? E eu tô sentindo que no Fred Hampton também tá muito essa coisa. Ainda mais quando a gente fala dos Panteras Negras, as pessoas meio que elas ficam, nossa, que interessante. E quando que vai ser? Quando que eu vou poder retirar ingresso? Tem que comprar ingresso aonde? Então, assim, hoje foi finalizada a arte, né? Então, eu acho que amanhã, ou mais tardar, talvez hoje ainda, a gente já começa a liberar a arte, já começa a fazer essa movimentação mais ativa nas redes sociais. Mas, assim, no boca a boca, tá bem interessante, assim, as pessoas que eu tenho conversado, as pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais e nas redes sociais do Núcleo, elas estão bem interessadas, assim, em já assistir a peça. Então, eu acho que tá sendo, assim, um trabalho que já tá dando ali um interesse bem legal, assim, pra galera. E tem digamos, uma preocupação ou algo que passou assim por vocês no processo da construção da peça, que é tentar dialogar com a conjuntura atual, a conjuntura política, afinal de contas estamos neste momento atravessando uma extrema-direita fascista, né? Aqui muito dos nossos tempos, assim, então vocês também estão pensando, claro, está falando de um personagem histórico dentro de um contexto histórico muito específico,
mas já fazendo essa ponte com a nossa conjuntura, passa também por essa questão, quando vocês pensaram a peça, e estão pensando, né? Porque peça de teatro é algo que é um processo, né? Não acaba quando estreia, pelo contrário. Então, hoje, Gabriel, a gente estava ensaiando uma cena que eu acho que ela dialoga, eu acho que é uma das cenas que mais dialoga, assim, com o momento atual do nosso do mundo, né? Porque a extrema-direita ela não está forte só aqui, ela está forte no mundo. A gente fala daqui porque é o nosso recorte, onde que a gente vive. Mas essa cena eu acho que é a que mais dialoga assim com esse momento específico. E ela vai trazer, creio eu, né, se o Gabriel aceitar as ideias que a gente teve hoje, a gente topar essas ideias que elas vão ser as que mais vão ter referências atuais da política, assim, de quadros da política da extrema-direita. Mas eu acho que o discurso em si, ele tem muita coisa que a gente consegue ver que sim, funciona hoje em dia, que é vivo hoje em dia, que nos Estados Unidos de 1960, nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil em 2025, e tem muita coisa que de fato, de lá para cá não mudou. Eu lembro que eu estava conversando com uma menina no Festival das Luzes, lá em Belo Horizonte, e que ela falou, eu me apresentei, a gente estava conversando, eu falei sobre a peça, e ela falou assim, mas por que um cara negro dos Estados Unidos? Aí eu falei assim, olha, para mim, um negro é um negro em qualquer lugar do mundo, assim. Eu não acredito que pelo fato dele estar nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou no Canadá, que ele não passe de coisas que eu passo aqui no meu cotidiano. Assim. Então eu acho que esse texto ele é muito vivo para a comunidade negra em geral. Assim. Ele fala de violência policial. Ontem surgiu um vídeo na Bahia que um cara estava estapeando uma menina, assim, porque ela estava querendo saber uma coisa sobre a moto. A Bahia, assim, que é um governo de esquerda. Então isso é muito atual. Essa violência policial ela nunca morreu. Principalmente com a população negra. Essa violência policial ela existe há muito tempo. A polícia brasileira mesmo, ela foi criada para reprimir a população negra. Saca? Então, assim, é muito atual. Tem muita coisa do texto que, mesmo a gente não colocando dados ou coisas que estão acontecendo neste momento, elas são contemporâneas porque, infelizmente, é isso, assim, é como diria o Malcolm X, né, o racismo só vai acabar com o fim do capitalismo. Enquanto existe capitalismo, o racismo está aí. Então, assim, eu acho que daqui 20, 30 anos, muito provavelmente, quando alguém pegar esse livro aqui para ler, ou for reler a nossa peça, muita coisa a pessoa vai falar, nossa, isso acontecia lá e acontece hoje. Bom, eu acho que é isso, assim, não sei se eu consegui responder. É isso, não tem como, né? Aliás, a gente pensa a história a partir do presente, né? A gente está olhando para trás a partir do que a gente está vendo realmente atualmente, né? Então, não tem como não pensar o que acontece agora a partir do que a gente já viu, né? Pelo menos do que já passou. E aí, gente, tem uma pergunta para vocês, acho que tem um pouco a ver, inclusive, da fala da Pabs, né, e a respeito do trabalho de vocês, especificamente, na cidade de Contagem, na conjuntura que vocês têm aí, que o Hudson, ele fala o seguinte, que massa ver o núcleo Cena Crítica por aqui novamente. Poderiam falar sobre como é a organização do trabalho dentro do núcleo como cooperativa? Eu adoro essa pergunta. Você quer começar? A primeira coisa a gente é muito ciente de que a gente vive no capitalismo. A gente não, como a gente brinca, a gente não faz caridade e a gente gosta de ser pago pelo trabalho que a gente faz, porque inclusive é um trabalho muito intenso. A gente se dedica muitas horas do dia, do ano, muitos dias do ano. E como que é a nossa principal receita? Dentro do núcleo, cada membro ele fica responsável por captar projetos. Então, ele envia projetos no seu nome,
E cada projeto que passa, ele é executado em conjunto pelos membros do grupo. Então, tipo assim, se o Douglas não passa nenhum projeto, mas eu e o Pablo passando, o Douglas ele está sempre nos projetos que nós passamos e vice-versa. Então, a nossa primeira e principal fonte de receita é essa. A segunda está bem nessa forma de organização e de gestão do grupo. Então, tipo assim, é um grupo em que tudo está muito claro. A divisão de dinheiro, as planilhas, como que tudo vai ser gasto, em que o dinheiro vai ser investido, tudo é decidido em reunião, tudo é informado. Então, é um tipo de trabalho, e aí a construção do qual o próximo espetáculo, quando a gente vai escrever os projetos, esses projetos são ideias, eles são construídos coletivamente, a gente vai dando ideias. Se precisar, por causa da urgência, a gente vota sobre qual ação que nós vamos fazer, qual que não vamos. Então, por um lado, está nessa gestão do dinheiro, por outro, está nessa gestão de como é que são essas decisões administrativas. E aí é óbvio, existe uma série de pessoas que trabalham ao redor, que não estão necessariamente... A gente tem a Rosane, por exemplo, que faz a Libras para a gente, mas que a gente contrata ela. Se um dia ela quiser entrar para o núcleo, inclusive, a gente vai adorar. Mas isso fica, obviamente, essas decisões compartilhadas e iguais, elas ficam, obviamente, num centro que é o que põe a mão na massa. Então, quem trabalha e quem pega mais trabalho é quem está nesse centro de decisão. Então, nós temos uma relação também com pessoas de fora de contratação. Então, a gente contrata gente para Libras, a gente contrata gente para fazer assistência de produção e por aí vai. Então, eu não sei se eu respondi bem, mas a nossa principal estrutura como coletiva é essa. A gente tem outras, né, que a gente ainda está tentando fazer funcionar, de parceria com sindicatos, de conseguir repassar a peça. Óbvio, a gente cobra o nosso cachê, mas de conseguir repassar a peça para sindicatos, para a gente conseguir compor e construir coletivamente junto aos sindicatos um trabalho de formação contínua através do teatro. Mas isso a gente pode até depois falar um pouco sobre as dificuldades que a gente encontra nisso, assim. Mas a gente entende também que a gente está tentando constituir um tipo de trabalho que a ditadura militar eliminou quase, que é um tipo de relação ativa entre os organismos de classe e os grupos de arte. E essa relação ativa a ditadura militar ela conseguiu romper. A gente tinha grandes exemplos, principalmente ali na década de 50 e 60, mas a ditadura militar rompe pela força das armas. E aí eu não vou falar a verdade, é difícil, tem meses que é difícil. Tem meses que a gente até consegue se manter bem e tal, tem meses que é bem difícil. Mas a nossa principal estrutura de financiamento é essa. Eu não sei se a Pablo ou o Douglas quiser complementar. Podem complementar, se assim vocês quiserem. E é importante essa sua colocação, Gabriel, sobre essa estratégia da ditadura de romper essa dinâmica entre os grupos de arte, os grupos de teatro, especificamente, e a classe trabalhadora, né? Até abre-se para uma discussão, que é algo que a gente faz aqui, volta e meia, permeia muito a nossa programação aqui no Cultura Brasileira, que são as leis de fomento, né? A Lei Rouanet, agora a Lei Aldir Blanc também, né? Esses projetos, e aí tem toda uma discussão crítica em relação a essas leis, né? A Rouanet especificamente porque favorece ali uma lógica muito neoliberal da forma como os projetos são contemplados, quais os projetos são contemplados, né? Aonde, quem, que grupos. Então, quer dizer, a gente abre aí para abre para uma outra discussão que é muito importante, de repente fica aí para uma próxima, um retorno de vocês aqui para a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que os artistas brasileiros, eles dependem quase que exclusivamente, digamos assim, dessas leis de incentivo, desses projetos todos, mas que tem uma lógica bastante cruel, né? Injusta.
A gente tem pleno conhecimento, porque muitos dos artistas que vêm aqui, né, e que aqui no Cultura Brasileira, apresentam exatamente essa questão aí. Eu tenho certeza que vocês estão dentro dessa lógica. Vocês, por exemplo, essa peça é uma peça que está dentro de um projeto que é a partir de um fomento municipal, né? Uhum. Então, realmente, imagino que esse é o grande drama que vocês, enquanto um núcleo de teatro, vivenciam aí no cotidiano, né? Para poder manter esse grupo em pé mesmo, né? Ativo. E numa cidade que não tem teatro. É uma pergunta que eu faço, inclusive. A partir de uma candidatura, não, de uma prefeitura que é uma prefeita do Partido dos Trabalhadores, se há, por exemplo, até uma discussão ou um projeto, uma promessa que seja para a construção de um teatro em Contagem. Isso está no horizonte, pelo menos, aí das discussões, das promessas, qualquer coisa nesse sentido? Bom, na verdade, existe o Cine Teatro Tony Vieira, que é um espaço que está fechado há 12 anos, se não me engano, né? E ele está ele está sendo reformado, mas que não é entregue, não há nenhum respaldo sobre quando acontecerá, como estão os andamentos da reforma, a gente não tem muita notícia sobre como, a quantas andam. Agora, sobre fomento, cara, de fato a gente precisa fazer uma grande reunião coletiva entre artistas, agentes culturais, trabalhadores da arte e consumidores da arte, porque é uma parada sufocante, assim. Eu sou captadora de recurso que venho de outro âmbito, que é o direitos humanos, e é muito doido parar para pensar que é mais fácil captar recurso para projeto, e pensando isso que eu vou falar é sobre a moralidade burguesa, né? É muito mais fácil conseguir captar recurso para um projeto para pessoas presas do que para fazer teatro. E isso é uma coisa que me surpreendeu muito quando eu comecei a fazer a captação de recursos para o setor cultural. É sufocante e desesperador. Eu não sei como que a galera conseguiu viver até agora, mas é um milagre absoluto. Imagino que sim. E tem uma questão que você perguntou do teatro. O Fórum Popular de Cultura, que é um dos movimentos que a gente faz parte aqui na cidade, já há bastante tempo constrói uma campanha pela reabertura desse cine-teatro. E também porque, por exemplo, Contagem é uma cidade grande, uma cidade de 700 mil habitantes. Ela tem 2 teatros, o Cine Teatro e o Teatro da Casa Azul, os 2 fechados há anos. E aí a gente tem um movimento já entramos no Ministério Público, o Ministério Público já decidiu a favor da gente, isso ainda na gestão do PCdoB, quando era a gestão do PCdoB, que conseguia ser muito pior que a do PT. Naquela época, inclusive, o movimento chegou a sofrer ameaças de morte. Um militante nosso, na época, o Marcelo Dias Costa, chegou a ser ameaçado de morte, teve que sair da cidade, teve que ir para Juiz de Fora, né, ficar escondido lá. E houve uma série de conturbações. Eu até tenho o meu TCC até sobre esse momento. Um dia eu vou publicar e vou vir aqui no Farol Brasil apresentar. E há um movimento antigo que conquistou o fomento, ou seja, o nosso movimento conquistou o Plano Municipal de Cultura, conquistou o fomento, conquistou essa reforma do cine-teatro, que a prefeitura nunca termina, mas essa reforma foi iniciada depois de muita briga, depois de ter que envolver o Ministério Público e por aí vai. Só que o que nos cansa, principalmente, é que uma coisa é quando essas reivindicações são feitas a um governo de direita, porque nós entendemos que a direita é nosso inimigo. Quando a direita, num momento eu lembro, numa audiência pública, quando o secretário de Cultura do governo do PSDB à época virou para mim e falou assim, não, para mim tanto faz, eu prefiro mandar dinheiro para a saúde do que para a cultura.
Para mim, cultura... E todo o debate que a gente tem, inclusive, sobre como a saúde mental melhora com a cultura, ele cagou. Mas a gente entende que ele é um enfrentamento mesmo de força, de massa, porque é um governo de direita. Agora, quando a gente não consegue um tipo de diálogo com o governo de esquerda, aí isso é massacrante. Porque é muito interessante, porque esses governos ditos de esquerda, eles têm uma dificuldade muito grande em ouvir críticas. O secretário de Cultura mesmo me odeia, assim. Vá! Não me diga isso, Gabriel, que eles são difíceis de ouvir crítica. Mas desculpa que é ironia, gente. É que meu microfone estava silenciado, mas eu dei uma gargalhada aqui agora, porque... Né? Pois é isso. Acho que todos nós conhecemos essa dificuldade. E aí, acho que isso é o mais desgastante. Porque uma coisa que eu sempre falo em toda reunião eu não tenho problema nenhum em perder, em ser derrotado, brigando. Se a gente for derrotado, ok. A gente aprende com a derrota e segue, se levanta, e a ideia de um coletivo é justamente para que no momento que alguém cai, a gente consegue se reerguer. O meu problema é quando a gente nem tenta fazer alguma coisa diferente. E aí, o meu problema, principalmente aqui na cultura de Contagem, é que a base da cultura é um tipo de aplicação de uma série de editais pobres, que pedem coisas que são impossíveis. Então, num edital de 10 mil, eles pedem para você acessar várias regionais, inclusive regionais periféricas, sem ter equipamento suficiente. Então, tipo assim, como é que eu levo um espetáculo como Parem as Máquinas, que tem cenário, iluminação, 5 atores, para circular por várias regionais sem dinheiro? E aí, quando eles botam, se tem algum edital com dinheiro, seleciona uma ou duas pessoas, numa cidade de 700 mil habitantes. Em média, cada categoria do projeto recebe entre 20 a 30 projetos, às vezes para disputar 6, 7 vagas. Então, é um tipo de política cultural que não faz sentido. Não faz sentido. E o orçamento não acompanha o quanto esses trabalhadores estão construindo e fazendo crescer esse setor. O orçamento ele não consegue acompanhar. E aí, o que acontece, uma crise que eu entrei um tempo atrás, dando aula de teatro, acho que foi até por isso que eu meio que me afastei um pouco de dar aula de teatro. Porque eu tinha a sensação que eu estava formando eles para um tipo de mercado de trabalho que não existe, porque já está absolutamente saturado e a prefeitura não tem interesse algum em dialogar sobre o aumento. Nós temos uma briga antiga, que é a do 1%, da gente conseguir uma lei, e aí uma lei, porque isso tem que valer para gestões além do PT, o PT é viciado em fazer coisas que valem só na gestão dele, para a direita vir desmontar depois, ter uma lei que garanta um piso para a cultura, de pelo menos 1% do orçamento ser destinado à cultura, que a gente já entende que é rebaixado, porque quando a gente começou lá em 2009 com o movimento, era 2%, no meio do caminho a pauta foi se rebaixando. A gente já conseguiu sucessivos aumentos. O governo Marília, no primeiro mandato dela, dessa vez, queria um orçamento, assim, o orçamento que foi para Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a LOA, era ínfimo, assim, era coisa, acho que de uns 500 mil, 600 mil, se não me falha a memória. Nós fomos para a Câmara, nós disputamos, brigamos com os vereadores, fizemos mobilização e conseguimos, na época, aumentar, acho que para 1,5 milhão, alguma coisa assim, e fomos fazendo pressão. A gente está constantemente fazendo pressão para aumentar e vai aumentando aos pouquinhos a partir da pressão. Mas é um tipo de luta árdua, assim, e principalmente porque a gente está lutando contra um partido que chama Partido dos Trabalhadores, que o simbolismo é vermelho, que a terminologia de frasal deles parece com a que a gente usa, só que na hora do vamos ver, a gente não vê. Pois é triste e de maneira macro é o que a gente tenta trazer justamente aqui, justamente essas críticas e essas questões todas, né? Inclusive que está na própria fala do presidente Lula, essa última na ONU, em que ele fala justamente isso, né? Que eleitoralmente eles apresentam um projeto de governo de esquerda,
mas aí na hora de governar, governa com a direita. Então, aí a gente vai ampliando essa discussão, trazendo ali nos pormenores, e aí a gente vê, por exemplo, como é o caso de Contagem, como a questão das políticas de segurança pública que o Douglas trouxe aqui, de governos estaduais, né, falando de polícia militar especificamente, que são de partidos de esquerda, né, enfim, progressistas de esquerda, que a gente sabe que ainda mantém uma política que é do genocídio mesmo da juventude negra brasileira. Uma polícia militar que ainda mata e mata muito, né? A polícia da Bahia, por exemplo, é a polícia que é campeã em mortes, né? Governada pelo PT há mais de uma gestão. Então, quer dizer, é isso. Mas a gente vai continuar falando, fazendo sobre isso, falando e criticando e trazendo pessoas como vocês aqui, falando sobre essa questão, que a gente sabe que não é, as dificuldades todas não são particulares de Contagem e de vocês, mas acho que sim, né? A gente sempre parte de uma premissa de que quando você tem um executivo que é de esquerda, digamos, que é de um partido que representa os trabalhadores, as negociações elas tendem a ser um tanto quanto mais amistosas. A premissa, pelo menos, deveria ser essa, mas, como vocês estão trazendo aqui, a partir da experiência de vocês, não é necessariamente uma verdade, né? Na hora do vamos ver, a gente não vê. Só repetindo aqui, Gabriel. Bom, gente, olha, eu quero agradecer muito vocês mesmo, né, de virem aqui conversar conosco no Cultura Brasileira, parabenizar pelo projeto, em qualquer lugar onde haja povo, falando sobre a vida, né, a vida, né, falando não sobre a vida, mas falando sobre o Fred Hampton, e acho que é uma peça que faz um chamado, né, um convite aí a uma reflexão e há um lugar aí que possa, uma chama que possa acender para que a pessoa possa entender que é só a partir de uma organização coletiva e de um processo real de ruptura é que a gente vai conseguir avançar. E acho que a arte ela tem que ter essa função, né? É muito ruim falar função da arte, eu sei que é ruim, mas Não é não. enfim, Não é não. não é ruim? A Tá arte, bom. a arte Tem tem uma função. função. A gente precisa, na verdade, refuncionalizar. Hoje a função dela é conservadora. A gente precisa dar para ela um tipo de função revolucionária, um tipo de função que movimente, que dê vivacidade às pessoas. Ela tem função. Tipo assim, quem fala que não tem função está mentindo para a gente. Boa. De fato, quando a gente para pensar, por exemplo, quando você perguntou sobre esse diálogo, né, da peça para a atualidade, são duas coisas, né? Essa violência incessante do racismo e essa opressão para com os trabalhadores que estava lá e está cá, assim, não se alterou, e apesar de ser em 68, 69, o método de organização ainda é o mesmo, assim, se organizar, criar ambientes coletivos e de reflexão coletiva, criar espaço de acolhimento, de afeto, principalmente, sabe? Muito bom. Então, gente, ó, teve gente perguntando aqui onde acompanhar o Cena Crítica. Tá aqui o Instagram deles, viu, gente? Eu estou destacando a publicação que eles fizeram lá em agosto, falando sobre essa efeméride, né, que é o nascimento do Fred Hampton. Ele faria, né, 77 anos, se vivo ainda hoje. Tá aqui, gente, olha só, tem essa postagem justamente trazendo alguns detalhes da vida do Fred Hampton, e a página deles é Núcleo Cena Crítica, tá? @ Núcleo Cena Crítica, tem todo o trabalho que o Cena Crítica desenvolve, tem as outras peças também que eles já apresentaram. Então, acompanhem Cena Crítica, muito bom, queridos. Obrigada mais uma vez de virem aqui, conversarem conosco. E é isso. E quando estrear a peça, e quando vocês tiverem novidades da peça, me enviem, passem para a gente poder divulgar aqui no Cultura Brasileira.
E fico, ainda que eu seja vascaína, viu, Douglas? Eu quero vê-los aqui no Rio de Janeiro, quem sabe, né? Vocês desejo muito que vocês possam, né, para além de Contagem, estar em outros espaços, em outros lugares, e que a gente possa prestigiar. Inclusive, quando vocês puderem até divulgar com vídeos, trechos da peça, assim, eu consigo colocar aqui no Cultura Brasileira também. Que bom, gente. Que ótimo. Obrigada mais uma vez. Sucesso. Sucesso Obrigada. ao Cena Crítica e aos trabalhos de vocês. Super importante. Valeu, Thalita. Vida longa à cultura brasileira. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite. Até. Eu sou palmeirense, viu, Douglas? Além de vascaína. Vamos ver se a gente vai se encontrar na final da Libertadores, de repente. Eu vejo nas suas redes sociais, falo assim, nossa, que pena que ela é vascaína. E é aquilo, ninguém é perfeito. Ninguém é. Tá certo. Mas vocês ajudaram a gente esse final de semana. É verdade, tá vendo? Teve aí o golaço, né, do atacante do Bahia. Acabou que perdemos. Foi um golaço. Não, a gente tem que falar. O que é bonito a gente tem que falar. Mas tá Com bom, certeza. vamos sim. Tchau, Douglas. Até a próxima. Tchau, beijão, Valeu.